A palavra abençoado também quer dizer autorizado a prosperar. Quando Deus criou Adão e Eva, ele os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. E Deus os abençoou. Você precisa entender de uma vez por todas: você é abençoada. Você é abençoado, pois é isto que a palavra de Deus diz. Não acredite em nenhuma outra mentira dita por pessoas que não têm nada a ver com Deus. Você é abençoada. Você é abençoado. Bom dia, minha filha querida, bom dia, meu filho querido, bom dia, família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Hoje eu quero orar, e eu vou orar por reconciliação. Eu vou orar pela liberação de perdão. Eu vou orar para que Deus continue abençoando o seu coração, tocando a sua alma, ministrando em sua vida de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. Mas eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Esta é uma das parábolas mais belas que Jesus contou. Verso 17 a seguir. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A parábola do filho pródigo nos ensina muitas lições. E não saia daí, fica comigo até o final. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração dentro de uma área muito específica. Já dá o seu like. E eu quero que você deixe o seu pedido de oração aqui. Hoje eu vou orar pela família na área da reconciliação. Minha casa, lugar de reconciliação. Minha casa, lugar de perdão. Minha casa, lugar da manifestação da graça bendita do Senhor. Bom, então coloque o seu pedido de oração aqui. Qual é a área da sua casa, da sua família que você está precisando muito que aconteça um milagre, que aconteça uma intervenção sobrenatural? Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para ir além das nossas expectativas. Deus é poderoso para nos fazer caminhar em vitória. Deus é poderoso para colocar um caminho no deserto, abrir portas até onde não existem portas para serem abertas. Ele é Deus. Ele é poderoso, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Bom, a parábola do filho pródigo diz que esse menino se rebelou contra o seu pai. Pegou a parte da fazenda que lhe cabia e foi para uma terra distante. Viver de forma dissoluta, irresponsável, viver de uma forma livre de supervisão. Ele queria viver sem estar debaixo de autoridade, de supervisão. E lá, longe, ele, vivendo de forma dissoluta,
ele gasta, ele perde tudo. E em gastando tudo, perdendo tudo, chegou naquela região, houve naquela região uma grande crise. E ele saiu à procura de trabalho. E ele encontrou um trabalho que para o judeu é inadmissível, é inaceitável. Ele encontrou o trabalho de apacentar porcos. Ele encontrou o trabalho de apacentar porcos. Bom, cuidando dos porcos, solitariamente, ele cai em si. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem nunca cai em si, corre um sério risco de ficar caído para sempre. Quem nunca cai em si reconhecendo o seu erro, quem nunca cai em si reconhecendo que realmente fez errado, quem nunca cai em si reconhecendo o seu pecado por causa do seu orgulho, soberba, arrogância, corre um sério risco de ficar caído para sempre. Bem-aventurado é o marido que cai em si. Bem-aventurado é o filho que cai em si. Bem-aventurado é a esposa que cai em si. Bem-aventurado é o filho que cai em si, o pai que cai em si. Bem-aventurado é a sogra, o sogro, a nora, o genro que cai em si, reconhecendo o erro cometido. Esse rapaz cai em si e ele diz: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Uma escolha errada, uma decisão equivocada pode levar você, eu, qualquer um de nós, a perder absolutamente tudo, inclusive a própria dignidade. Porque o texto diz que para os porcos havia comida, mas para ele ninguém dava nada. Uma escolha errada, uma decisão errada, uma escolha errada. Será que Deus não parou alguém aqui para me ouvir? Porque está para tomar uma decisão equivocada. No seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, na sua empresa, na sua igreja. Sabe, tem muita gente que está se precipitando na sua decisão. Está se precipitando nas suas escolhas. Deixa eu repetir para você. Uma escolha errada de Eva fez ela perder tudo, o jardim, a presença de Deus. Uma escolha errada de Sansão fez ele terminar de uma forma trágica a sua história. Uma escolha errada de Saul também o fez terminar de forma trágica a sua história. Uma escolha errada de Jonas fez com que ele fosse um problema no navio, provocando um prejuízo irreparável. Uma escolha errada de Judas o levou ao suicídio. Uma escolha errada. Antes de você tomar a decisão que você está pensando, antes de você fazer a escolha que você está pensando, por que não orar um pouco mais? Por que não conversar com um mentor, com 2 mentores, com 3 mentores, com 5 mentores? Por que não pensar um pouco mais, orar um pouco mais, ponderar um pouco mais, pesar um pouco mais? Por quê? Por que você está pensando em tomar uma decisão sem primeiro consultar mais a Deus? A pressa, muitas vezes, é a nossa maior inimiga. A prudência significa pensar nas consequências de todos os nossos atos, atitudes, escolhas e decisões. A decisão errada desse menino o fez perder tudo. Ele está agora entre os porcos. Porém, nunca é tarde para reconhecer o erro. Nunca é tarde para fazer o caminho de volta. Nunca é tarde para reconhecer a escolha errada que fez, a decisão errada que tomou. Ah, marido, ah, esposa, quem sabe você parou aí. Você, na verdade, não parou. Você foi parado pelo Espírito Santo aí para me ouvir nesta manhã. Deus tem pressa em te ajudar a colocar as coisas no lugar. Deus tem pressa em te ajudar a fazer o caminho de volta.
Arabacandalaba show de candenas. Deus tem pressa. Deus tem pressa, Deus tem pressa em te ajudar a fazer o caminho de volta, em te ajudar a colocar as coisas no lugar, em te ajudar a resgatar, recuperar aquilo que você perdeu porque você fez uma escolha errada, equivocada, e isso tem feito você sofrer. Ele caiu em si, o filho pródigo. Ele caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou falar com quem eu nunca deveria ter ferido, machucado, entristecido, decepcionado, frustrado. Eu vou voltar para casa. Eu vou lá falar com meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, pequei contra você. Só que eu não pequei só contra você, pai. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra você, pequei contra Deus. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Esse caminho de volta é sempre desafiador porque exige pisar no orgulho. Esse caminho de volta é sempre desafiador porque exige pisar na soberba, na arrogância, na petulância, na vaidade. Esse caminho de volta é sempre um desafio porque o diabo não quer que a gente faça esse caminho de volta. O diabo não quer que a gente tome esse caminho de volta. O diabo quer que a gente fique lá aonde estamos, entre os porcos, se sentindo miserável, não é? Sendo tratado como tal. O diabo não quer que o marido faça o caminho de volta, a esposa faça o caminho de volta, o filho faça o caminho de volta, o pastor, a pastora, o líder, o filho, a filha, o sogro, a sogra, o genro. O diabo não quer. Tudo que o diabo quer é te manter caído, prostrado, perdido. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no Espírito Santo que fala conosco agora, que ministra o nosso coração. Você precisa fazer o caminho de volta. E aí nós temos aqui algo muito bonito. Porque quando ele está voltando, o pai que nunca saiu da varanda, da janela, o pai sempre estava lá na varanda, na janela, olhando por aquela estrada que o filho saiu para ver se ele qualquer dia voltava. E naquele dia, quando o pai saiu para olhar naquele caminho, ele vê lá ao longe, ele vê alguém vindo. Não parece com seu filho, porque o cabelo cresceu, a barba cresceu, a roupa não é aquela com a qual ele estava quando saiu. Ele volta moribundo, descalço. Mas o andar era o mesmo. O pai reconheceu o andar daquele rapaz. E a Bíblia diz que quando o pai reconheceu o andar do seu filho, percebeu que era seu filho, ele foi ao encontro. Aí você me pergunta, por que esse pai foi ao encontro? Primeiro, aqui tem uma lição maravilhosa. Ele quis facilitar o perdão. O pai quis facilitar o perdão. Já que ele está voltando arrependido, eu vou ao encontro dele. Sabe, você precisa facilitar o perdão, mulher. Você precisa facilitar o perdão, homem. Você precisa facilitar o perdão, pastor. Você precisa facilitar o perdão, meu irmão, minha irmã, membro desta igreja. Você precisa facilitar o perdão, sogro e sogra. Você precisa facilitar o perdão, nora, genro. Você precisa facilitar o perdão, patrão, colaborador. Você precisa facilitar o perdão. Tem pessoas que percebem que do outro lado há arrependimento, do outro lado há arrependimento, mas tem pessoas que dificultam o perdão, bloqueiam o perdão, atrasam o perdão. Você precisa ser um facilitador do perdão. Você precisa ser uma facilitadora do perdão. O pai do filho pródigo foi ao encontro do filho que estava voltando para facilitar o perdão. E aí, é impressionante que tudo que aquele rapaz merecia era ser tratado com severidade, não é? Tudo aquele rapaz merecia era uma cinta, era uma surra. Tudo que aquele rapaz merecia era ser tratado realmente assim de uma forma diferente, humanamente falando. Mas a Bíblia diz que o pai o abraçou.
O pai o beijou, veio, entrou com ele em casa, falou para os seus servos: tragam alparca, tragam anel, tragam vestido e vamos matar aquele bezerro cevado, vamos fazer uma festa. Mas, e o que ele fez? E a transgressão? E a rebelião? E o pecado cometido? Não, eu liberei perdão, ele pediu perdão, ninguém mais deve nada para ninguém. Isso só tem uma explicação, isso é graça, 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 graça. O perdão é a manifestação da graça. O perdão é o escândalo da graça. O perdão é o escândalo da misericórdia. O perdão é o escândalo do amor. O perdão é a mensagem da cruz. Perdoar é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Perdoar é dar amor quando o outro não merece amor. Perdoar é tratar o outro como a gente não espera ser tratado. Perdoar é fazer com o outro o que Deus faz com a gente todos os dias. Perdoar é vencer o mal com golpes de bondade. Minha casa é lugar de restauração. Minha casa é lugar de reconciliação. Sabe, Deus hoje, logo pela manhã, colocou no meu coração esse desejo de compartilhar esta palavra com você. Até quando você vai dificultar o perdão? Até quando você vai ser um depósito de mágoa? Até quando você vai ser um depósito de ressentimento? Até quando você vai guardar mágoa, rancor, ressentimento, desejo de se vingar? Isso só te adoece, te prejudica, te prende, te amarra, te escraviza. O perdão é libertador. O perdão é restaurador. O perdão é o escândalo do amor, é o escândalo da graça, é o escândalo da misericórdia. Esse é o convite do Espírito Santo hoje para mim, para você e para todos nós. Perdoar. Por quê? Porque a sua casa tem que ser lugar de reconciliação. Agora, uma coisa linda, o pai do filho pródigo fez também. Ele colocou alparcas nos pés do filho. Porque quem perdoa devolve ao outro a posição que ele tinha. A mulher que perdoa o marido tem que devolver as sandálias da liderança. O marido que perdoa a mulher tem que devolver as sandálias de filha e de esposa virtuosa. Os filhos que perdoaram os pais têm que devolver as sandálias da paternidade e da autoridade. Perdão é devolver ao outro a posição que o outro tinha. Por quê? Porque você vai olhar para ele ou para ela não como alguém que errou, mas como alguém que Deus perdoou. E perdoou como ele nos perdoou. E quem um dia foi perdoado, jamais poderá sonegar o perdão. Eu quero orar com você. Mas antes de orar, você já colocou o seu pedido de oração aqui? Antes de orar, não esqueça de orar pela nossa casa de restauração de casamentos. Inclusive, se você está precisando, conhece alguém que está precisando, acesse casamentocurado.com.br. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre. Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Deus que faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, Deus que conhece o nosso coração, Deus que conhece nosso pensar, Deus que conhece a nossa alma. Quantas pessoas, Pai, que estão orando comigo hoje e que estão vivendo uma crise existencial. Estão vivendo uma crise à semelhança do filho pródigo. O filho pródigo não tinha motivo para sair de casa, não tinha razão para sair de casa. O filho pródigo tinha um pai maravilhoso, uma casa maravilhosa, uma fazenda maravilhosa, um ambiente maravilhoso. Mas de repente, não sei por quê, qual foi a influência, bateu no coração dele o desejo de ir embora. E quantas vezes isso acontece com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã, com o pastor? Pai, talvez eu esteja orando por pessoas aqui que estão vivendo uma crise existencial. Um sentimento muito estranho
passou a ocupar sua mente e o seu coração, um desejo, uma vontade. Eu quero me levantar agora na autoridade do Espírito Santo e dizer: cai por terra tudo isso. Eu repreendo tudo isso. Cai por terra tudo isso. Vem, Espírito Santo. Toma a mente desta mulher, toma o coração deste homem, toma a vida desta família, desta casa. Senhor, se houver qualquer resistência em perdoar, liberar perdão, pedir perdão, Senhor, trabalha no coração desta mulher. Trabalha no coração deste homem, trabalha no coração deste casal, trabalha no coração desta família, trabalha no coração de todos, Pai. Ah, Senhor, Tu és o Deus que pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Tu és o Deus de ontem, de hoje, Tu és o Deus de sempre. Tu és o Deus que fala, que trabalha. Tu és o Deus que surpreende. Tu és o Deus de maravilhas, Senhor. Se a nossa casa é lugar de reconciliação, que haja reconciliação nesta casa, que haja reconciliação nesta família, que haja reconciliação neste lar, que haja reconciliação nessa vida, que haja reconciliação. Eu peço, Pai, que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, dá o seu like e não deixe de se inscrever no meu canal. Você quer que a gente alcance milhões de pessoas? Esse trabalho você entende que tem que chegar em todos os celulares do Brasil, todos os computadores, tablet. Essa palavra você entende que tem que alcançar sua família, a igreja. Então, se inscreva no meu canal, porque aí você me ajuda. E aí você coloca aqui, ó, você dá um like e também ativa o sininho. Então, se inscreva e ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe as notificações, você recebe o aviso de todos os vídeos que a gente posta aqui. Ó, um beijo no seu coração. Declara comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Amanhã te espero às 7 horas e às 19 horas. Até amanhã.